Fiz a cirurgia de hérnia no umbigo. Tem risco de ter complicação? Claro que tem. Toda cirurgia tem risco de complicação. E o que nós vamos falar hoje é justamente sobre isso. Os riscos e as complicações após a cirurgia de hérnia no umbigo. Fica comigo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal quem manda é vocês. E como o tempo de vocês é precioso e o meu também, vamos pro vídeo. Como tudo na vida, nós estamos sempre sob risco e quando nós vamos realizar uma cirurgia, não é diferente. Apesar de muitas vezes o paciente querer ouvir que aquela cirurgia não tem complicações, não tem riscos, mas se alguém chegar a prometer isso para vocês, tá mentindo. Toda cirurgia tem complicações. E hoje o que nós vamos falar são das complicações relacionadas à cirurgia de hérnia no umbigo. Apesar da hérnia umbilical ser uma cirurgia tecnicamente simples e com baixo índice de complicações, ela, como qualquer outra cirurgia, tem a chance de ter complicações. E quando nós falamos de complicações, nós estamos falando de complicações que podem ocorrer em qualquer tipo de cirurgia e aquelas complicações que são relacionadas diretamente ao tipo de cirurgia que foi realizada. O primeiro tipo de complicação muito comum para qualquer tipo de cirurgia são os sangramentos. Mas aí você pensa, mas como é que vai sangrar se na hora que você fechou a cirurgia não tinha sangramento nenhum? Gera dúvida, né? E realmente, quando você termina a cirurgia, um dos passos cruciais após o término da cirurgia é você revisar todo o procedimento cirúrgico e avaliar cada detalhe se tem sangramento ou não. E você não termina uma cirurgia se tiver algum tipo de sangramento. Mas mesmo assim, existe um risco depois dessa cirurgia sangrar. E quando eu falo sangrar, eu não estou falando de acumular líquido na cirurgia, porque isso praticamente toda cirurgia vai acumular. Eu estou falando de sangramentos ativos que fazem com que a ferida fique tufada, abaulada, forme o hematoma e muitas vezes é preciso realizar uma reabordagem cirúrgica. Apesar disso ser raro, o tratamento dessa complicação é um tratamento bem tranquilo e efetivo. E isso pode ocorrer algumas horas após a realização da cirurgia. Sabe o que eu reparei? Que tu não te inscreveu. Acredito, é só clicar nesse botãozinho, você vai ter tanto conteúdo bom que você nem imagina. Vamos para o vídeo. Outro tipo de complicação que também pode ocorrer é o processo infeccioso da ferida operatória. Também não é uma exclusividade da cirurgia de hérnia. Qualquer cirurgia pode ocorrer. E isso está relacionado tanto ao material que está sendo utilizado, que pode ter algum tipo de contaminação, a técnica empregada e os cuidados que o paciente vai ter após a sua cirurgia. Ou seja, a realização de curativos da maneira correta por um profissional habilitado, limpeza local, e isso pode ou não favorecer o aparecimento de infecção daquela ferida. Geralmente as infecções que ocorrem após a cirurgia não ocorrem de imediato. Elas demoram ali um período de 4, 5 dias para começar a se desenvolver. Como é que eu sei que eu estou com infecção? Quando você começa a ferida ficar avermelhada, abaulada, você toca, você sente ela endurecida, como se fosse realmente ficando pedrada e principalmente dor no local. E associado a isso, o paciente pode ter calafrios, pode ter febre, pode ter queda do seu estado geral. Isso sim é uma infecção. Só lembrando de não confundir o processo infeccioso em si com aquela vermelhidãozinha que fica na hora do ponto. Às vezes o profissional faz aquele tipo de ponto que a gente chama de centopeia e aí força um pouco a pele, a borda da pele fica vermelha. Muitas vezes o paciente acha que é infecção, mas aquilo não é nada mais do que a pressão do fio sobre a pele. Uma outra complicação que é extremamente comum é a dor, e essa praticamente está presente em qualquer tipo de cirurgia. Quando nós realizamos uma cirurgia, é claro que além do procedimento anestésico que alivia a dor daquele paciente, aquele paciente vai ser liberado com algumas medicações, tanto analgésico comum como a própria dipirona, assim como alguns anti-inflamatórios, para que aquela dor que ele sinta depois do reparo cirúrgico seja um incômodo muito pequeno, muitas vezes até imperceptível, apenas percebido quando o paciente se movimenta ou faz algum tipo de esforço, até o período de 3, 4, 5 dias, onde aquele local da cirurgia passa a não ter tanta dor. É claro que se o paciente evolui com uma dor intensa, com piora progressiva, mesmo após estar tomando essas medicações e a orientação do médico, tem alguma coisa errada. Então precisa avaliar. Agora falando das complicações específicas da hérnia, a principal delas e a mais temida é quando a hérnia volta.
E eu vou fazer um vídeo depois falando dos riscos de recidiva de uma hérnia, ou seja, a chance que ela tem de retornar. Mas aí o paciente pragmático também sempre se pergunta: mas doutor, se eu não corrigiu, se eu não deu ponto, se eu não fechou aquela hérnia, se eu não colocou a tela, como que volta? Quem dera se fosse assim. Pessoal, mesmo que nós façamos a correção, que a hérnia é um buraco, tem vídeo sobre isso, nós façamos a correção, nós façamos o ponto, nós fechamos aquele buraco e colocamos uma tela em cima, aquela tela que fica em cima da hérnia, fechando a hérnia, ela não tem um efeito imediato. Aquela tela, a função dela é gerar um arcabouço para o processo de cicatrização e aí sim reforçar aquela parede. Mas isso ocorre depois de 30 a 60 dias, não é de imediato. Então, aqueles pontos que são realizados no local da cirurgia, no local da falha da hérnia, se o paciente fizer um esforço exagerado num período que não era para fazer, porque ainda não estava completamente cicatrizado, tanto a carne que foi dado ponto, assim como o fio que foi dado ponto, pode se arrebentar. Uma outra causa, menos comum, é quando o material é de má qualidade e se rompe, e consequentemente, se ele se rompe, naturalmente aquela hérnia volta novamente. Assim como os processos infecciosos que a gente falou há pouco, que podem favorecer com que essa hérnia também volte, já que a infecção fragiliza aquele tecido e facilita a possibilidade dele se romper e a hérnia voltar. E aí você pensa: doutor, a hérnia voltou, e agora? Tem que operar novamente, infelizmente. E falando da quinta e mais rara das complicações, é a famosa rejeição da tela. Esses pacientes têm muito medo, mas acreditem, isso raramente ocorre. Mesmo em pacientes que têm infecção da ferida operatória, junto com a tela no local da cirurgia, raramente essa tela sofre rejeição pelo organismo. E quando ela sofre rejeição, consequentemente, esse paciente precisa ser reabordado cirurgicamente para que aquela tela seja retirada, já que o organismo não está se adaptando com ela, mas dependendo do tipo de hérnia que foi corrigida, nós precisamos novamente colocar um outro tipo de tela para que aquele paciente possa se favorecer, lógico, do procedimento cirúrgico. Conseguiram entender? Gostaram? Eu faço esse conteúdo com o maior prazer. Se ele foi útil para você, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito. É só apertar nesse botão vermelhinho aí. Não esquece do Instagram, viu? Eu converso com vocês diretamente pelas caixinhas de pergunta. Um abraço, pessoal!